Muito boa noite a todos, que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja entre nós e que o sol da imortalidade aqueça os nossos corações na noite de hoje. Uma noite maravilhosa de estudos, de reflexões sobre o Evangelho do Cristo Jesus, a luz consoladora dessa doutrina bendita, a doutrina dos Espíritos. Hoje uma noite especial, recebendo aqui o meu companheiro, meu irmão de caminhada, de jornada, meu parceiro e concorrente no Piqui, meu grande irmão Eudes Veras. Seja muito bem-vinda mais uma vez, é um prazer ter você aqui de novo. A alegria é inteira minha, Alexandre. Uma boa noite a todos que estão conosco aqui pelo Grupo Espírita do Caminho. Um abraço carinhoso aos queridos irmãos Leonardo Egger e também Paola Assunção, que estão aí conosco também. Uma alegria fantástica neste momento, porque você sabe que a recíproca é verdadeira, né? Com exceção do Piqui, porque eu não gosto do Piqui, né? A gente come porque é obrigado, né? Eu sei. Mas a alegria é imensa. Eu acho que neste momento de pandemia, nós deixamos a nossa zona de conforto e por conta deste deixar a zona de conforto, nós encontramos ferramentas tão magníficas, ferramentas tão poderosas, que, olha, esta live foi uma sacada tua tão bem estruturada, imantada pelos espíritos superiores, porque nos fizeram perceber o quanto somos capazes de movimentar as energias que o mundo nos oferta. Parabéns ao Grupo Espírita do Caminho, saudades de voltar aí, viu? Já estou louco de vontade de estar com vocês mais uma vez. Assim que terminar a pandemia, quero conhecer todos os que estão também estudando o Evangelho conosco, a Paola, o Léo a gente já conhece pessoalmente, mas a Paola ainda não. Mas vamos conhecer com certeza. Ó, beijo carinhoso, obrigado pela oportunidade, Alexandre. A gratidão é toda minha. Agora vamos pelas damas agora, né? Paola Assunção, Paola Mariana, muito obrigado por aceitar o convite. É uma imensa satisfação, um imenso prazer ter você aqui, porque essa live, como eu disse, não foi minha intuição. Veio do plano superior, do plano maior, para que nós pudéssemos trazer aqui aprendizes do Evangelho, que não são palestrantes, não são dirigentes de casas, que apenas frequentam, que estão iniciando o estudo. Então, essa é a importância dessa live, de abrir o pensamento, o entendimento de outros, para que, assim como vocês toparam de imediato, possam aceitar, para que a gente possa refletir juntos, aprendermos juntos, porque eu e Eudes, com toda certeza, somos os mais necessitados aqui nessa noite, e nós estamos aqui para aprender com vocês. Então, Paola, muito obrigado, seja bem-vinda, se apresente para a turma aí. Obrigada, eu que agradeço. Eu me chamo Paola, eu sou servidora pública, eu resido atualmente aqui em Frutal, mas nasci e morei em Iturama praticamente minha vida toda. Em Iturama eu frequentava o Centro Espírita Bezerra de Menezes, e aí com a minha mudança aqui para Frutal, que foi recente, foi final do ano passado, eu ainda não estou frequentando ativamente nenhuma casa. Mas aí veio a pandemia, enfim, mas na hora que passar tudo isso, pretendo continuar os trabalhos espíritas em uma nova casa aqui, e por enquanto vamos fazendo virtual, nos nossos encontros diários lá na live do Eudes, e eu agradeço o convite, eu espero corresponder às expectativas aí de vocês, e se não corresponder, você reclama com a espiritualidade que te intuiu errado. Eles nunca erram, Paola. Pode ficar tranquila que eles nunca erram. Léo, se apresente para a turma. Leonardo Egger, de São José do Rio Preto. Muito prazer. Eu não conhecia nem o Léo nem a Paola. Conheço eles através do grupo de estudos lá do YouTube, do Eudes Veras, nosso amigo. Convidando a todos aí para que se junte com a gente todos os dias, às 19 horas. Léo, se apresente para a turma aí, meu querido. E muito obrigado por aceitar o convite. É um imenso prazer ter você aqui conosco.
Olá, boa noite. Eu que agradeço o convite, fico até emocionado, né? Um pouco envergonhado, mas estamos aí, né? Vamos ver o que vai dar. Eu sou aqui de São José do Rio Preto, né? Atualmente sou servidor público. Nasci e fui criado em Botucatu, interior de São Paulo. Aqui em Rio Preto eu frequento o Centro Espírita Allan Kardec. E agora, no momento da pandemia, né? Estou mais nos estudos virtuais, vamos assim, participando do estudo do Eudes, né? No estudo do Evangelho toda noite, acompanhando principalmente os vídeos dele, né, no canal dele. E fiquei agradecido pelo convite, né? Eu sempre brincava com a Nayane aqui que eu queria mandar um vídeo para o Eudes lá pôr no canal, mas faltava coragem. E aí o convite veio. Não tem mais desculpa. Agora perdeu a vergonha e criou coragem. E acho que agora é ao vivo, né? Então o vídeo dava para editar, melhorar. Agora tem que ser ao vivo. Dá para gravar mais de uma vez. É. Ó, vamos colocar aí, eu vou fazer a prece inicial. Você encerra? Sim. Então eu vou fazer a prece inicial para que a gente peça a proteção dos mentores, para que a nossa noite seja melhor do que já está sendo, tá bom? Vamos fechar os nossos olhinhos aí para conectar com a espiritualidade. Vamos serenando os nossos pensamentos, os nossos corações, para entrarmos em sintonia com o plano maior, com os benfeitores amigos que já nos cercam, que já nos envolvem com seu amor, com seu carinho, pedindo o auxílio, o amparo do Divino Mestre, o Cristo Jesus, para essa noite de estudos, de reflexões sobre o seu Evangelho, sobre a importância do seu Evangelho em nossas vidas. O seu Evangelho de amor, de redenção e de aprimoramento. Pedimos a Ti, Mestre, nos conduza por esse rio imenso chamado vida e nos ensina, Mestre, a sermos como as águas dos rios, que vão desviando dos seus obstáculos e seguindo o seu curso normal. Nos ajude, nos oriente a ir desviando da vaidade, do orgulho, dos melindres, das dores, das ansiedades, das angústias. Nos conduza, querido irmão, ao tão sonhado sol da imortalidade. Que nós possamos juntos, nessa noite, conseguirmos levar aos corações amigos que nos acompanham, encarnados e desencarnados, todo o seu amor, toda a sua misericórdia, todas as suas vibrações psíquicas que emana a cada um de nós aqui nessa noite. Noite especial, onde recebemos nossos amigos e irmãos, encarnados e desencarnados, para juntos, como irmãos que somos, filhos de um mesmo Pai, guiados e conduzidos pelo nosso irmão mais velho, o nosso Divino Mestre, o Cristo Jesus. Para iniciarmos essa noite, elevemos até o Pai a prece que o nosso irmão e mestre nos ensinou. Pai, Senhor nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, da prática de todo e qualquer mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Meu amigo Eudes, eu vou ler uma mensagem aqui pra gente, para começar a colocar o dedo no nosso sentimento, na nossa emoção, e vou deixar para você fazer a primeira pergunta para os nossos dois queridos que estão aí, tá bom? Tá bom. Essa mensagem tá lá no livro Bazar da Vida, pelas mãos missionárias de Francisco Cândido Xavier,
pelo Espírito Jair presente. Ela se chama Uma Frase Amiga e diz assim: não prossiga descuidado no passo com quem vai indo. Veja ao redor de você os tristes que vão seguindo. A quem lhe peça consolo, nunca recuse a esperança. É muita gente sofrendo nas trevas da insegurança. Aquele homem robusto que empina a cabeça erguida não poderia contar as mágoas que traz na vida. Aquela mulher bonita, quem sabe, é a bela doente que procura por socorro de algum médico eminente. Cada pessoa se ocupa do que se lhe faz preciso. Demonstre a própria bondade, a começar do sorriso. Siga sempre auxiliando na escola viva do bem. Não sonegue o seu concurso. Nunca despreze ninguém. Se você não crê na força da frase amiga em ação, olhe o pedaço de vela aceso na escuridão. Meu amigo, é contigo a nossa primeira perguntinha para os nossos irmãos. Observando o Evangelho de Jesus, nós encontramos inúmeras contextualizações, alguns dogmas trazidos do passado. Jesus, quando encarnado aqui na Terra, ele mostrou para a gente que é possível ser diferente. É possível viver o amor com intensidade. A leitura trazida pelo irmão Alexandre nos mostra a contextualização desse sentimento de amor ao impacto do que chamamos de luz, do que chamamos de energia, no decorrer do caminho. Leonardo, Paola, onde está a vossa luz? Comece? Pode começar. Primeiras damas, né, Leonardo? Eu quero até fazer um parêntese, Eudes. Pois não. Porque eu acho assim, que nesse momento que todo mundo está passando e não está fácil para ninguém, né? Esse momento de isolamento, de pandemia, eu particularmente, assim, desde o final de março, estou isolada aqui, estamos isolados aqui em casa, sem visitar a família, sem sair e sem contato social, então chega uma hora que vai pesando e eu tenho que agradecer demais os estudos, assim, foi uma iluminação esses estudos que a gente tem tido diariamente, que eu acho que tem sido o eixo, assim, para não perder o controle. Então, a luz que tem tido em minha vida, que eu tenho conseguido segurar a barra, vem com certeza do Evangelho, vem com certeza de Jesus. E que por mais que a gente tenha turbulência e problema, todo mundo tem, mas os estudos e a palavra com certeza vem mostrar que isso passa e dias melhores virão, com certeza, e que a gente tem que fazer a nossa parte, tem que manter a sanidade, manter o amor, não se desesperar, não é fácil, tem dia que a gente desespera, tem dia que a gente não está muito legal, mas buscar essa força de dentro da gente, e graças a Deus, esses estudos e o Evangelho e as orações é o que tem ajudado a manter e a buscar essa luz que todo mundo tem dentro. É só ter um pouquinho de fé que ela acende. Que lindo. Léo? É bem isso que a Paula falou, né? Mas, assim, eu particularmente a pandemia não me afetou muito, assim, não fiquei muito assustado. Mas também eu acho que é o motivo de eu estar... Esse ano eu desacompanho, né? Eu fiz um tratamento fraterno lá com ele. Então, eu e a Nayane, a gente fez
independente das lives do curso, a gente iniciou um estudo em casa muito mais frequente do que antes. Então, acredito que isso deve ter ajudado, né, a não cair assim, na frequência da pandemia. E também eu tenho muito assim, um valor assim, da família, né? Então, acho que a minha luz, primeiramente, vem de Deus, né, a doutrina, e a família, eu acho muito importante. Então, tanto a família da Nayane quanto a minha, né, eu acredito que as duas famílias se uniram. E isso me dá força para encontrar um caminho apoiado na doutrina, no estudo da doutrina espírita. Então, eu acredito que hoje eu estou equilibrado por causa dessa união, né? Pensamento positivo em Deus, nos estudos, e o apoio, assim, dos tratamentos, né? Como eu disse, eu frequento o André Luiz aqui em Rio Preto, quando possível, eu frequento a casa do Eudes, em Japorã, e algumas leituras, né? Que, assim, eu acho engraçado que, seja no dia programado, ou falo assim, Nayane, vamos fazer hoje um evangelho atípico? Se ela teve um problema no trabalho dela, eu tive no meu, o capítulo que abre é o que eu precisava para refletir. Então, eu acho que a luz vem dessa intuição, assim, né, da vontade de querer estar no caminho correto. Lindo, perfeito. Pegando uma carona na pergunta do Eudes, que ele disse aonde brilha a vossa luz, eu vou recordar aqui da passagem do livro Boa Nova, aonde Jesus se encontra com Hanã, um sacerdote, e que Hanã pergunta para Jesus, o que fazes na cidade, né? E Jesus responde, passo por aqui para implantar o reino de Deus. E Hanã pergunta assim para Jesus, o que você pensa que é isso? O que você acha que é o reino de Deus? Eu gostaria de saber de vocês, através dessa luz que está começando a brilhar nos nossos corações. Quando eu falo nosso, eu estou incluindo o Eudes também, porque nós somos eternamente aprendizes. Eternamente aprendizes. Como está, Léo, essa obra divina aí no seu coração, saindo e gritando para ser colocada para fora? Porque o Evangelho do Cristo está cravado dentro de nós, né? E ele está pedindo aí, clamando para que a gente possa deixá-lo sair. E através dos estudos, desses ensinamentos, dessas lives, do estudo todos os dias junto com o Eudes, que nós comecemos a libertar esse evangelho que está cravado dentro de nós. Como que está esse processo dentro do coraçãozinho do Leonardo e da Paola? Agora vamos começar com o Léo. Então, comigo, assim, ele deu uma crescida, né, assim, comparando o início do ano agora, que antes eu era muito fechado, assim, não me abria, né, eu acompanhava os estudos do centro e tudo, mas eu preciso melhorar ainda, mas eu não, assim, simples bom dia, o fato de eu falar bom dia, cumprimentar melhor o pessoal no serviço, então eu melhorei bastante nesse aspecto. Então eu acredito que, assim, a representação do reino de Deus é nas pequenas coisas, né, primeiro em casa, com minha família, depois meus vizinhos, colegas de trabalho, estudos, então é no meu ambiente do dia a dia. Então, às vezes alguém que esteja num estágio superior ao meu vai falar assim, mas é muito pouco que ele faz, mas para mim, às vezes, é o máximo que naquele momento eu estou conseguindo. Então, hoje, o que eu enxergo assim, de melhor e de prática é a minha mudança interna assim, em relação ao tratamento com as pessoas. Sou mais compreensivo, escuto mais. Antes era a pessoa gritava, eu queria gritar mais alto, então eu acredito que eu estou muito mais reflexivo nesse sentido. Perfeito. O pouco com o Cristo é muito. Paola? Não é fácil, não. Não é nem um pouco fácil. Eu acho que principalmente para quem me conhece, e eu tô vendo que tem bastante gente que entrou aí, que são pessoas, assim, do meu convívio. Eu sou uma pessoa, assim, extremamente difícil, um gênio, assim, muito forte. Então, eu sempre fui pela impulsividade, né, pelo já bateu, levou, mas eu tenho buscado refletir assim, os ensinamentos, observando que a gente tem um exemplo vivo, né, que é Jesus, todas as ações que ele teve, né, todos os exemplos dados. Então, hoje, assim, eu tenho buscado essa reflexão, esse respirar fundo antes de emitir uma opinião. Muitas vezes eu tenho procurado um pouco me silenciar ao invés de falar. Se eu não tiver nada produtivo para falar, eu fico calado.
porque eu acho que se você não vai contribuir, se você não vai conversar com determinada pessoa para dar um auxílio, então é melhor você não falar nada, você ficar quieta, se afastar. Então, assim, eu tenho buscado, praticar a tolerância, que não tá fácil. Acho que principalmente quando você vê tantas atitudes num momento tão complicado e atitudes que não condizem, né, com o bem-estar social, então isso causa revolta. Mas tenho buscado silenciar, não brigar, não briguei com ninguém. Então, aos pouquinhos, acho que a primeira coisa é reconhecer que eu sou humana, que eu tenho falhas, que eu vou errar, mas não desistir. E cada dia que eu acordar, tentar fazer diferente, tentar fazer de outra forma e buscar ser um pouquinho melhor a cada dia. Eu sei que nessa reencarnação eu não vou ser perfeita, então eu já coloquei. Muito menos eu. Já internalizei isso dentro de mim, porque eu acho assim, que quando você tem essa consciência de que não estou aqui para buscar a perfeição, aí você tem menos chances de jogar tudo pro alto e não fazer nada. Quando você reconhece que você é um ser humano cheio de falhas, e que você está aqui para aprender e para melhorar um pouco a cada dia, eu acho que você tem mais chance de sucesso, de evoluir e de ser uma pessoa melhor. Amanhã serei melhor que hoje. Perfeito, é isso mesmo. Eudes, a gente já está um pouquinho mais nessa estrada, né? Não vamos dizer quantos anos, porque vão saber que a gente já tem mais de 20. Para tudo. Vamos parar. Você está bastante tempo. Nossa. Vamos? Aqui é sempre nós. Então, o que é mais lindo de se ver nesse momento de pandemia são essas lives, são essas salas através dos estudos. E o que mais me chama a atenção, que para mim é o mais belo, é a interação. E aí, conforme os dias vão passando e esse estudo vai aumentando e todo mundo vai refletindo junto, o acasalamento de ideias e de opiniões daquilo que estamos assimilando do Evangelho é muito parecido. Isso quer dizer para nós que nós estamos crescendo nesse momento, então, não é? Com certeza. Olha, Alexandre, eu tenho uma referência fantástica disso, porque quando nós colocamos no ar, no canal Eu Desvelos, que o canal já existia, mas estava pausado por conta dos afazeres profissionais. Eu sou funcionário público, mudei de setor, e aí tive que dar uma brecada. Quando nós ativamos no canal o Estudando o Evangelho, a intenção era criar reflexões do Evangelho. Foi muito, no começo, difícil, hoje engrenou. É raríssima as vezes que nós não estamos conectados com mais de 100 pessoas. E a participação dos internautas, Paola, Leonardo e tantos outros, mostra exatamente o que você falou. É o único programa que para observar todos os comentários e relacionar esses comentários atualmente ao Estudando o Evangelho. Porque nós temos todos os programas, divide os comentários. Mas lá não, lá nós fazemos questão de narrar um a um. Porque esta é a plataforma. E aí veio aquele estralo. Pera lá. E se eu fizer uma pergunta? Alguém vai responder. 1, 2. Cara, um monte de gente responde. Todo mundo participa. As respostas do Léo, da Paola, são respostas muito centradas à doutrina. Eu tenho observado isso com muita propriedade, que as respostas estão condicionadas a isso. E quando você diz que nós temos um pouquinho mais de estrada, é só isso que nós temos, estrada. Porque bagagem, eu aprendo todo dia. Tem hora que a Paola faz um comentário, que o Leonardo faz um comentário, hoje mesmo, os comentários deles, eu paro, penso, poxa, eu não tinha pensado desse jeito. Então eu vou aprendendo todos os dias. E essa é a beleza do Evangelho. Paola, Leonardo, Alexandre, vocês conhecem algum autor famoso
que seja mais atual que Jesus? Alguém conhece? Jesus falou há mais de 2000 anos do seu evangelho, segundo os historiadores, mais de 80% foi perdido, e esses 20% que nós temos registros falam para a atualidade até hoje. Você percebe uma parábola de Jesus, dá a impressão que Jesus escreveu ela faz uns 15 minutos. Como que encaixa? É o autor mais atual do planeta. Autor não, porque Jesus nunca escreveu. Mas os evangelistas estão alicerçados em verdade. Eu gosto muito do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito Verdade diz que todas as verdades estão no cristianismo. Que os erros, entre aspas, que as mentiras, que cada interpretação errada que se tem é culpa dos homens, porque a verdade está lá. Qual é a verdade do cristianismo? Paola Mariana, o que você entende como verdade cristã? Olha, Eudes, verdade cristã acho que nada mais é do que você acabou de falar, né? É Jesus. Jesus, ele deixou, como se diz, ele facilitou a nossa encarnação, né? Porque ele deixou todos os exemplos de como agir, de como ser, o amor, o respeito, a caridade. Não tem segredo, né? É a gente que dificulta. É o egoísmo, é a intolerância, são nossas más tendências que dificulta, que faz com que não sejamos como Jesus, e isso ainda vai demorar muito, com certeza, não vai ser nessa reencarnação. Mas eu acredito, assim, que não há segredo. Basta seguir os ensinamentos de Jesus, independente de religião, sem fanatismo, fé raciocinada mesmo, seguindo aí a nossa consciência, e a nossa consciência, ela nos aponta os erros, quanto mais também a gente estuda, ou ouve a palavra, lê o evangelho, e é isso, não tem segredo. Nós que dificultamos. É verdade. Perfeito, a culpa é sempre nossa. Léo, com você? Eu acho que Jesus é o caminho, né? Assim, nós temos toda a eternidade para evoluir. E só depende de nós, né? Jesus, o próprio Espiritismo, ele só veio para facilitar. E aí nós, né, que escolhemos perder uma encarnação ou duas, depende do espírito, né, do estado atual do espírito. O caminho, as fontes disso, nós temos tudo assim a nosso favor para evoluir. Temos os exemplos negativos e positivos. E é aquela história do lobo, né? Que o lobo vive dentro da gente. Qual que vai crescer mais? Aquele que a gente alimentar mais. Então, se a gente refletir, enxergar que a nossa tendência é negativa, nós temos que tentar fazer o bem para repará-la. E com isso a gente vai evoluindo. E aí muda isso. Cada pessoa tem o seu interior, né? Não tem como assim, a gente tem o seu tempo, não tem como... Por exemplo, a Paola ela falou baseado no coração dela, naquilo que ela sente. E eu concordo praticamente com tudo que ela fala, mas eu tenho o meu jeito de falar, o meu momento de falar, e talvez ela possa concordar também 90%, 100% comigo, mas nós temos a nossa forma individual de agir, de pensar, e nós dois estamos aprendendo no Evangelho, né? Assim como eu acredito que o Alexandre e o Eudes, cada um tem a sua metodologia, mas todos uma mesma base. Então, eu acredito que nós temos que nos respeitar, né? Assim, o tempo de cada um e um incentivando ao outro. Não com críticas, mas sim com correções. Exatamente, Léo, é bem por aí. Na realidade, a gente caminha junto. A gente vai ter opiniões diferentes, atitudes diferentes, mas na realidade é um só caminho, né? O caminho qual é? É o Cristo. É o único caminho que nós temos para essa renovação, para essa transformação, é o Cristo, não há outro caminho. Nós vamos errar, nós vamos acertar. Você falou uma coisa muito legal do seu comportamento, porque nós temos que entender que cada um tem o seu comportamento.
A Paola também citou nessa encarnação não vai chegar à perfeição. Nós precisamos entender que aqui não existe nenhum santo encarnado. Nós somos todos imperfeitos em busca de uma evolução. Até o que você disse agora, eu tinha separado uma mensagem para ler aqui, eu vou ler ela, para que o Eudes já dê sequência. Está no livro Vinha de Luz, do Emmanuel, no capítulo 72, Não as Palavras. Olha o que ele diz no início, Eudes. Cristo e seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível na construção evangélica. Tudo isso que a Paola falou e o que o Léo falou agora tá nessa mensagem. Coincidência, hein? Nós não combinamos nada. Na verdade, coincidências são inexistentes, né? A espiritualidade está orquestrando tudo. Sim. Eu estou vendo aqui Francisca Luiza Assunção. É minha mãe. Sua mãe? Paola, cada dia que passa me surpreende. Olha que gostoso. É sua mãe, então. E ela não é espírita, é extremamente católica. Que lindo. Mas é Jesus, né? Jesus está aí. Eu vim do catolicismo, e essa mensagem que o Alexandre acabou de dividir, eu vim do catolicismo, me tornei espírita só em 2009, por conta da obra Sinal de Luz, que é um livro que nós temos com a FEB, que foi psicografado pelo espírito Catarina. E a gente conseguiu observar, nesse período, que cristão é o que importa. Não há necessidade de sermos espíritas para vivermos a perfeição do amor. Não há. Nós precisamos ser cristãos. A palavra cristão, eu falo muito isso no nosso programa, a palavra cristão vem do grego. Significa pequeno Cristo. Você é um pequeno Cristo, eu sou um pequeno Cristo, cada um é um pequeno Cristo. Juntos somos Cristos. Então precisamos buscar isso. Precisamos trazer o contexto do amor para dentro do nosso lar. E a minha perguntinha, eu estou vendo ali a Pasqualina fez uma semelhante ao que eu ia perguntar, né? Então eu vou usar a Pasqualina. Antes, quero dizer ao Leonardo que a Luciângela está lá toda orgulhosa também, viu? Sogra, você sabe, né? Já ganhou 2 pontos hoje. Vou começar pela Paola. Perante a pandemia, como enxergamos, ou como você enxerga a pandemia, observando pela doutrina espírita? Olha, sem querer romantizar essa questão da doença e do isolamento, eu acredito que, de uma certa forma, trouxe a gente para dentro de nós. A gente parou um pouco, foi obrigada a parar, né, na verdade, não foi nem por opção, a gente parou, de repente se viu sozinhos, não totalmente sozinhos, a gente sabe que a gente está acompanhado da espiritualidade de Jesus sempre, mas de repente a gente se viu sozinho, sem contato social, sem as influências sociais, e agora, quem eu sou? Né? Porque quando você está em sociedade, muitas vezes você se molda o comportamento por conta de determinados grupos ou por conta de determinadas situações. E aí você se vê, de repente, isolado, sozinho com você mesmo, você passa a ter uma reflexão, né? A se autoavaliar, se autodescobrir. E, de certa forma, eu acho que muita gente precisava, eu pelo menos precisava, de ter esse tempo, de entender o que realmente a gente está fazendo aqui, por que a gente veio e o quanto é necessário que a gente depende uns dos outros e o quanto é necessário que a gente tenha essa consciência coletiva. De não pensar só na gente, nos nossos próprios gostos e caprichos,
né? Mas de pensar que uma sociedade, uma pessoa que ela se individualiza e ela não pensa como sociedade, ela está colocando toda a coletividade em risco. Então, veio assim para a gente refletir, para a gente se conhecer, mas também para a gente ter essa certeza que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar com o outro, a gente precisa mudar como pessoa, a gente precisa ter essa visão social e saber que tem pessoas que precisam da gente, que não são só pessoas que estão no nosso seio familiar, embora a gente tenha, durante esse momento de pandemia, se aproximar dos nossos entes, né, que convivem no mesmo ambiente, mas a gente entender que existe toda uma coletividade que está aí, está precisando de ajuda, que está precisando de caridade, que está precisando de amor, e a gente precisa trabalhar isso. Quando acabar esse isolamento, que a gente retorne, mas não retorne os mesmos, retorne pessoas melhores e pessoas que têm essa visão do outro, e não apenas de nós mesmos. Léo? Eu vejo uma oportunidade. Assim, cada pessoa tem a sua responsabilidade, né? Assim, desde minha, no caso, assim, um pequenininho até os governantes, né? Prefeitos e tudo mais. Então, é uma oportunidade de decidir, assim, tanto do lado bem ou lado mal. Então, a gente vê tanta bagunça que a pessoa esquece dos ensinamentos de Jesus e traz tudo para benefício próprio, né? Então, assim, agora falando assim de mim, do lado pessoal, é uma oportunidade de reflexão, assim, de olhar as minhas atitudes e o que eu falo. Então, comparando o serviço, eu estou dando exemplo no serviço, mas eu estou falando uma coisa. Então, eu consigo refletir, assim, estudar sobre a pandemia e ver, não, eu preciso mudar minha atitude, porque não adianta eu ficar só criticando ou dando ações. É melhor eu tomar uma atitude e ficar quieto para a pessoa ver o que eu estou fazendo do que eu ficar apontando o dedo e falando, ó, vamos usar máscara, vamos usar álcool. Então, eu vejo como uma oportunidade que a espiritualidade deu para uma evolução pessoal e consequentemente, coletiva. Então, eu não sei qual é o assunto, mas eu acho que é semelhante àquela filtragem lá do que aconteceu com Capela, né, que começa a separação dos níveis espirituais dos que estão encarnados no momento. Sim. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu acredito que é o início, assim, o início da separação, do filtro, no caso. Começa com uma oportunidade, reflexão individual e chega no coletivo. Tudo a ver. Eu costumo refletir. O Espírito Catarina nos trouxe uma mensagem há poucos dias, e ela disse que a pandemia é o primeiro estágio de uma mudança moral. E que o planeta obrigatoriamente pesaria com toda a sua força sobre os ombros daqueles que não aceitam a mudança. Nós não estamos nem falando de aceitar Jesus. Não é isso. Nós estamos falando de aceitar a mudança. Porque, veja bem, o ateu vai para o céu? O que vocês acham? Sim ou não? Posso responder? Eu acredito que sim. Porque o ateu, assim, como o próprio nome diz, né? Teoricamente, ele não acredita em Deus. Então, por que eu vou fazer o bem se eu não vou ter recompensa? Parafraseando o Papa, né? Mais vale um ateu que pratica o bem do que um cristão hipócrita. Muito Divaldo fala isso. E é exatamente essa frase do Papa que é a verdadeira. O Chico Xavier foi advertido pelo Emmanuel que o ateu, quando é bom, ele é bom de alma. Ele não é bom porque ele está barganhando o céu. Às vezes nós, cristãos, quando fazemos algo, a gente faz assim, fora da caridade não tem salvação. Ou eu sou caridoso, eu não vou ser salvo. Nós estamos barganhando com Deus. O ateu não. Então, fica essa pontuação. E aí o Espírito diz que a humanidade vai ter que voltar para ela. Principalmente, voltar-se para a família.
Eu tenho certeza que a Paola está conhecendo o marido que não conhecia. Aham. E o Leonardo está conhecendo uma esposa que não conhecia. Como eu, Alexandre, também. Por quê? Porque nós estamos próximos, muito próximos das pessoas que nos são no nosso lar. Isso é voltar para si. E tolerância, Paola já disse, a cumplicidade que o Leonardo já disse, ou através da mensagem que o Alexandre leu há pouco, o cristianismo como liga para tudo isso, faz com que a gente se volte para nós. A Paola agora há pouco disse isso, que ela estava se voltando para si própria, que ela era uma pessoa de temperamento difícil, né? E que agora está trabalhando, se transformando, né? Tentando mudar, e não vai pensar que isso vai acontecer amanhã, que não vai, né? Eu já estou há mais de 40 anos tentando e ainda não estou dando conta, né? O Alexandre aí deve estar nessa faixa também, que o Alexandre é novinho, 39, 40 anos. Então, quase. Estamos aí tentando. E aí, uma reflexão que nós temos que ter é que não vamos conseguir nessa encarnação ser perfeito. E Deus sabe disso. Vocês sabem o que é SPC, né? Não pagou, o nome fica sujo. Lá no mundo espiritual tem um SPC também. Tudo que nós fazemos de errado aqui vai para um arquivo que chama perispírito. Quando a gente desencarna, o perispírito é moldável no mundo espiritual e a gente começa a perceber tudo que nós fizemos. O que acontece? Eles chamam a gente no processo de preparação reencarnatória. Paola, ó, aquela gavetinha ali é sua. Aí a Paola vai abrir, vai ter lá 2, 3 arquivinhos só. Hã? O Leonardo vai ter uns 4. A minha você não precisa comentar, não. Eu abri a minha, caiu um papel no chão, um rolo aqui, pergaminho, e veio rolando assim uns 4 quilômetros. Aí Deus, na sua misericórdia, não dá para você resgatar nessa vida. Então você vai resgatar apenas esses 3 aqui. E a gente reencarna com karma, segundo Joana de Ângeles, de 5 a 10% de todas as dores que vivemos. Onde estão, então, os outros 95%, 90%? Nas cagadas que nós estamos fazendo agora. Nas besteiras que nós estamos vivendo. Então, como vocês mesmos disseram, né? Estamos tentando. E precisamos tentar. Porque se não tentar, como o Alexandre lembrou aí há alguns dias atrás, o Chico Xavier, quem não trabalha... Dá trabalho. Dá trabalho. Pegando uma carona aí do nosso grande Miguel Veras, teu filho disse, no estudo, precisamos tomar vergonha na cara, é isso que nós precisamos. Antes da gente continuar aqui, eu queria mandar um beijo para Pascoalina. A minha sogra se chama Pascoalina. Eu achava que era a única Pascoalina do mundo. Aí eu achei essa Pascoalina. Adivinha? É prima da minha sogra. Isso que é um karma. Beijo, Pascoalina. Pegando uma carona aqui, olha que a minha esposa colocou aqui. Isso é perfeito. Quer promover a paz mundial, vá para casa e ame sua família. Madre Teresa de Calcutá. É o que nós estamos fazendo agora, nesse exato momento. Exato. Pegando uma carona nisso tudo, Paola e Leonardo, até o Eudes, depois no final complementa. Todo mundo está falando que a gente precisa voltar para o normal. Esquece, né? Aquele normal estava errado. Nós não podemos voltar mais. Nós temos que montar, estruturar um novo normal. Como nós vamos começar a fazer isso, Léo? É complicado, né? Porque não depende do individual, né? Depende do coletivo, mas eu acredito que se eu começar a mudar dentro de casa, assim, eu com a Nayane, eu com meu pai, minha mãe, meu irmão, ela com o irmão e a mãe dela, vai se tornando exemplos, né? Até chegar no ambiente de trabalho. Então, a primeira coisa é a questão de convivência, educação,
um respeitar o espaço do outro, no serviço, acabar com aquela história de eu vou falar mal dele para eu ocupar o cargo dele, né? Então, são nas pequenas coisas que a gente vai melhorando a consciência, evoluindo. E aí, com isso, cada um faz no seu endereço que acaba atingindo a coletividade, assim, para simplificar, né? Encurtar a resposta. É exatamente isso aí. É coletivo, mas começa individual. Aí você disse uma coisa legal, os exemplos. Francisco de Assis nos alerta, evangelizar sempre em todo lugar. Quando necessário, usar palavras. Como que você evangeliza sem usar palavras? Através dos exemplos. Você foi muito bem. Paola? Acho que primeiro é aproveitar esse momento que a gente está recluso ainda para continuar essa reflexão, né? Buscar melhorar a gente internamente, buscar fortalecer, porque eu acho, o Eudes falando aqui nesse momento assim, de isolamento, que a gente está conhecendo o marido e a esposa, né? Mas eu também penso que isso fortalece muito a união, porque você conhece mais profundamente a pessoa, você está com ela 24 horas, no caso aqui a gente está 24 horas, acorda, janta, dorme, você olha para o lado, está lá, então o tempo inteiro a pessoa está ali. E aí fortalece demais, e eu acredito que quando a gente passar e voltar à convivência social, vamos ser mais parceiros ainda para a vida, na luta, e a gente começar. A gente não vai conseguir mudar as pessoas com opiniões e com imposições, isso aí a gente tem que esquecer, porque a gente não tem controle sobre o outro, a gente só tem controle sobre a gente, infelizmente, né? Ou felizmente, porque a gente também não está certo, a gente não sabe se está certo também do que a gente tem feito. Então, assim, tentar mudar através dos exemplos, sendo pessoas melhores no nosso dia a dia, deixando o orgulho de lado, a impaciência, tendo mais tolerância e mais amor. Se não tiver nada de bom para falar, fica calado. E trabalhar, e não só o trabalho que garante a nossa remuneração, que é essencial, mas o trabalho na caridade, nas obras sociais, porque tem muito trabalho. E como tem, né, Eudes? Deixa eu só responder a Pascoalina aí, um beijo para você também. Diga a Luana que esses aprendizes do Evangelho só tem o início hoje, logo, logo nós vamos vir com a segunda parte, nós só vamos crescer. E tivemos uma oportunidade gigantesca, né, Eudes? Nessa pandemia. Você assim, renovou, transformou o canal Eudes Veras, né, num canal para estudos. Nós começamos a fazer lives. Eu me juntei com a mocidade de Birigui, do Allan Kardec, do Companheiros da Luz e do Seara Espírita Caminho do Mestre, e a gente montou um Facebook para a gente montar lives semanalmente, para estudar, para levar isso a mais corações. Então, é maravilhoso esse momento, né? É maravilhoso. É o momento realmente que a gente tem de voltar para dentro do nosso eu interior, primeiramente. Porque você tem que ser o seu melhor amigo. Você tem que seguir os seus conselhos. Você é capaz de destruir sua vida e você é capaz de dar um novo rumo para ela. Então, começa sempre no eu. Né? É isso que o Cristo espera de nós. Que nós comecemos a mudar dentro de nós. Não adianta a gente querer mudar o mundo se o nosso mundo interior continua o mesmo. Continua a mesma coisa. É bem isso. E quando você disse a respeito do normal, né? O novo normal, que é o que a gente vem falando constantemente, esta obra aqui, não sei se todos conhecem. Lindíssima. Nós tivemos o prazer de psicografá-la em 2019, e tem uma mensagem, que é a mensagem 21, chama Vida. Olha o que diz aqui. Quando entregamos nossa vida à razão, observando as morais da Boa Nova, sempre teremos como resposta o sucesso de nossa jornada. Mas quando entregamos a convicções cegas, haverá sempre a visita inconveniente da dor. Espírito Antunes. Então, se eu coloco o Evangelho de Jesus, que vocês tanto falaram, que nós tanto refletimos,
como base, é felicidade. Se eu desvio, é dor. Por isso que o Evangelho vem e fala que a dor é a corregenda da alma. E olha o que mais o Evangelho diz. O Espírito Verdade diz pra gente que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Sofrer é bom. Por quê? Porque resgatamos as inclinações negativas de outrora. Será? Será que é só de outrora? Ou nós estamos resgatando o que nós fizemos ontem? Hã? O que nós fizemos hoje? Ação e reação. Fazemos, estamos plantando. E Jesus disse que a semeadura era livre, mas a colheita obrigatória. Não tem como fugir disso, gente. Vida após vida, carne após carne, nós vamos resgatar. Lá no Evangelho diz que nós temos, o Evangelho bíblico, né? Que nós temos uma geração de até 7. O que entendia os antigos? Que eram 7. Filho, pai, avô, bisavô, tataravô, 7 gerações. E aí, o Leonardo estaria pagando pelo crime do tataravô dele. Cadê a justiça de Deus? Cadê a justiça nisso? Ele que pague. Foi ele que fez. Mas sim, vamos ser humanos. Esquecer segundos o contexto moral. A gente fica revoltado. A Paola vai pagar o que a bisavó dela fez? Não, a bisa que pague. Mas espera lá. E se a sua tataravó é você? Por que não pode ser? As gerações vêm, nós nascemos sempre no contexto familiar, então, às vezes, você não está pagando o que a tua avó fez. A avó não, porque a avó está muito recente, né? Vamos pensar nos tataravô para frente, para trás. Você não está pagando o que eles fizeram. Você está pagando o que você fez quando você era ele. Por que não? E essa é a lei de ação e reação que o Espírito Antunes fala aqui no livro. Se você não mudar o contexto moral, vai vir dor. E as dores cada vez são mais terríveis. Por quê? Porque a cada instante vai se apertando a fivela. Hoje nós estamos com a barriga meio que frouxa. Mas amanhã nós vamos amanhecer com gominha a menos. Depois de amanhã já vão ser 2 gomos. E vai apertando, vai apertando. Como que afrouxa? A Paola respondeu agora há pouco. Fazendo a caridade. Trabalho de amor. Né? Isso é muito importante. Quando você disse, Leonardo, olha, hoje eu consigo dar o bom dia, o bom dia é apenas o começo de uma mudança. E que bom que você já entendeu isso e está colocando em prática. Olha que maravilha, né? Mas vai chegar o momento que o bom dia já não vai ser mais uma mudança. Vai ser corriqueiro. Vai ser normal. Por exemplo, esse irmão que está aí, o Alexandre, eu amo incondicionalmente. Tenho um carinho pela esposa, a Aline, e olha, é coisa que não é desta vida, não tem como ser. É algo que veio. Porque nós conhecemos o Alexandre, a minha família conheceu a família dele, pela doutrina espírita. Então, há pouco dia. Foi logo ali. Por que o amor é tão intenso? Por que eu tenho uma simpatia pela Paola, mesmo não conhecendo a Paola fisicamente? De onde vem isso? Ah, mas é que a Paola, dificilmente ela não está no programa. Não, tem um monte de gente lá. Carinho por todos. Apaixonado por todas as respostas. Mas a afeição, a afinidade, a gente tem por alguns. E por que eu tenho com a Paola?
O Leonardo eu nem falo, porque o Leonardo nós já conhece, a gente já se ama. Mas a Paola a gente não conhece fisicamente. Então por que isso acontece? A afinidade. E é isso que o Espírito Antunes disse ali. Colocar o amor acima de tudo. Só complementando o que você falou, por que do convite para a Paola e para o Léo? Talvez está nesse contexto que você está dizendo aí, né? Essa ligação talvez está aí. A gente tem que entender isso. Nós, de uma certa forma, nós somos como uma grande teia de aranha, né? E agora eu gostaria de fazer uma pergunta para os três jovens, eu sou um senhor de quase 50. Nessa pandemia, eu não, todos nós. Aí, beijo, um beijo, nós amamos você e sua família também, viu? Você conhece ela, eu dizer? Regiane? Rapaz, não, eu né? já ouvi falar dessa menina aí. Eu vou apresentar ela para você uma hora. Então, o que a gente fez? A gente voltou para dentro. Se eu fosse mostrar meu quarto para vocês agora, minha mulher largaria de mim. Porque é livro para tudo quanto é lado, é computador, tem 2 telas, tem lâmpada de LED para iluminar, tem microfone. Então a gente começou a se moldar de uma forma diferente. A gente estudava, né? Mas talvez não com essa vontade que a gente está hoje, de cada vez aprender mais, porque a gente precisa dar seguimento nisso. Não é só a gente conversou esses dias, a gente estava conversando, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, como está lá em Marcos 16:15, só de palavras. Nós precisamos fazer, concretizar. E aí, eu assistindo alguns filmes, 2 filmes me chamaram muito a atenção. Não sei se vocês já assistiram, se não assistiu, vou falar o nome agora para ficar o convite. O primeiro foi O Vendedor de Sonhos. Lindo, maravilhoso. Eu mudei o meu pensamento. Ele diz, ele começa o filme falando com um suicida. Ele fala, eu vim aqui te vender uma vírgula para que você continue reescrevendo a sua história. E a semana passada eu assisti um chamado Seguindo os Passos de Jesus. É de um rapaz que chega numa cidade e todo o comportamento da cidade um é mal educado, o pastor da igreja está querendo fechar a igreja porque não está tendo mais fiel, a dona da empresa trata mal o pessoal da rua. Então ele diz para todo mundo que ele conversa, que dá uma resposta ríspida para ele, ele diz assim, nós devemos mudar isso a partir de hoje. E devemos nos perguntar, nesse gesto que você teve agora, o que Jesus faria? Se nós conseguíssemos todos os gestos, todos os atos, todas as atitudes, antes de fazer, parar e perguntar para nós mesmos o que Jesus faria. Eu tenho certeza que nós não faríamos o que Jesus faria, né? Não vamos dizer que a gente vai ser também tanta perfeição, mas a gente já não faria o que ia fazer. Começa contigo, Eudes. Você pensa assim também? Olha, Alexandre, em número e grau. Esse filme, pegando o gancho antes do Vendedor de Sonhos, que é do queridíssimo Augusto Cury, né? Um dos mais brilhantes entusiastas do cristianismo. Se vocês não sabem, Augusto Cury era quase ateu, não acreditava. Mas aí o estudo levou ele à contextualização do evangelho. E escreve de uma forma magistral. E neste filme Vendedor de Sonho tem 2 impactos. Estou te vendendo a vírgula, tira o ponto final, né? Coloca uma vírgula e continue. E a outra frase que me chama, que me faz emocionar no filme é quando ele diz assim, o suicida nunca quis se matar. Ele quis matar a dor que ele estava sentindo. É essa a contextualização que nós temos que trazer para todo dia. Porque, olha, Alexandre, a Léo e também Paola, a cada instante, em cada momento, é a ação no bem que movimenta, que faz a gente acordar, despertar. Como você disse, olha, é que não dá para me virar o notebook aqui, porque senão eu estou igual você, a Regiane larga de mim. Mas esse cômodo era a nossa copa. Né? Agora é o estúdio. Nós temos luz lá em cima, luz de cá, nós temos 2 telas no notebook, nós temos uma
parafernália de coisas em cima da mesa, livros, ó, o quanto que vocês pensar, fica aqui na mesa, evangelho e tudo, e a gente está estudando. Sempre estudamos. Só que desta vez, nós estamos salvando a nossa alma. E não é diferente, eu tenho certeza, com nenhum estudioso. Eu tive a oportunidade de estar com alguns renomes do Espiritismo em lives no canal e faz com que a gente se sensibilize. A edição número 1 do Entre Conversas e Emoções foi com o Alexandre. E a partir dali não parou mais. E quando eu entrevistei o Clóvis, que é o diretor do filme Divaldo, Mensageiro da Paz, Clóvis Melo, ele disse para mim o seguinte: quando eu estive com o Divaldo, preparando a ideia do filme, eu levei 5 Joana de Ângeles para ele, 5 atrizes. Ele mandou a mão no bolo das fotos, tirou uma, que é a Regiane, brilhante atuação, inclusive, e disse assim: vai ser essa por 2 motivos. Se parece realmente com a Joana e ela precisa. Por que isso? Não sei. Não quero. A gente não tem como nem saber, né? Como Deus, não sei e não quero saber. Mas tem necessidade. E por que nós estamos aqui nessa live? Porque nós temos necessidades. Não é por acaso, né? As nossas conversas estão tão assim empolgantes que não é por acaso. E entrando agora no contexto da sua pergunta, meu querido, para não se alongar, isso se chama amor. E sem ele não dá para viver. Paola? Nossa, falar depois do Eudes é difícil. Então, essa questão, você até falando da afinidade, né, eu também sinto muita afinidade, parece que a gente se conhece presencialmente, embora a gente nunca tenha se visto. É muito interessante isso. Mas eu acho que é o amor, né, o amor, a gente tem que buscar esse amor dentro da gente, e o evangelho, ele faz assim, com que esse amor floresça a cada leitura, né? Aumenta a nossa fé e o amor, eu acho que é a base. Sem amor a gente não chega a lugar nenhum e não sai do lugar. Amar a gente, amar até os nossos inimigos, né? E o que é a parte difícil, né? Embora, assim, eu não julgue que eu tenha inimigos, mas a gente acaba que tem alguns desafetos ou pessoas que a gente não concorde com algumas opiniões. Então, assim, eu acho que é ter muito amor, principalmente nesse momento, e muita oração para aquelas pessoas que tiram a gente do sério um pouquinho. Essa é a base, eu acho. E que se nós pegarmos essas pessoas como exemplos, nós vamos ver que elas são de grande valia para nós. De grande valia. Léo, é contigo. Eu não sei nem o que falar agora, porque parece que tudo que eu falar aqui não vai ter importância, não vai ter um tem muita. Depois das palavras de vocês, mas eu acredito que nós temos a lição no dia a dia, né? Então, igual, repetindo, né? O simples ato de falar bom dia, chegar com alto astral no serviço, isso já muda o ambiente, né? Às vezes aquela pessoa, você teve uma leve discussão de trabalho e você não leva isso para casa, você já consegue conviver bem com a esposa, com o marido. Se você leva aquela discussão para casa e tenta descontar para quem tem filho, nos filhos, ou no pai, na mãe, ou na esposa, então é uma reflexão diária, né? A gente tem que se apoiar nos ensinamentos de Cristo
E assim, eu não consigo nem imaginar se Cristo voltasse hoje, qual seria a atitude dele, de tão pequeno que eu sou, mas com certeza ele não precisaria abrir a boca para nada. O simples olhar dele, um respiro, ele ia passar uma energia de calma para qualquer situação, tipo assim, no trânsito, uma calmaria. Então, eu não tenho palavras para explicar. Assim, né? É difícil para mim. Eu estou iniciando agora nos estudos. É só para você, não para todos. Mas eu percebo que quanto mais você estuda, maior a responsabilidade, porque é como se fosse uma cópia, né? O que você encontra nos livros, pelo menos para mim, é o meu dia a dia. Então, eu pego uma historinha de um conto de qualquer autor, eu me identifico com aquela situação, eu preciso refletir sobre aquilo para melhorar o meu interior, e aí eu reflito, nossa, mas eu tratei mal meu pai, tratei mal minha mãe, meu irmão, eu fiz pouco caso no meu irmão, não deveria ter chegado dado um abraço. Então tudo isso está nesses livros, nesses aleatórios, não só livros da doutrina espírita, mas sim, nos livros espiritualistas como um todo, né? Toda a abrangência. Eu acho que tudo é válido, né? Assim, às vezes a gente vai numa palestra, eu vou, em vez de eu ir no André Luiz, eu vou no Allan Kardec aqui em Rio Preto. Mas por quê? Eu quero conhecer, sentir uma intuição. Aí o palestrante não tá dando a palestra para as pessoas lá, tá dando palestra para mim, porque naquele dia eu precisava escutar aquilo. Não sei se já aconteceu com vocês. Eu tenho um problema muito sério com isso. Eu tenho um problema muito sério com isso. Toda palestra que eu faço é para mim. Sempre. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, Eudes, serviu para mim. Eu falo assim para mim também, porque eu preparo para mim e divido com vocês, né? E só observando aí sua colocação tudo que eu falar vai ser pequeno e eu não sei mais como expressar, pensa assim, simplesmente, sinta. Lembra, parafraseando o nosso querido Padre Zezinho, quando você quer falar com Deus, apenas fale. Perfeito. Einstein tem uma frase maravilhosa, que ele diz assim: insanidade é esperar resultados diferentes tendo as mesmas atitudes. É insanidade. Então, é importante a gente mudar. Eu vou deixar essa última pergunta no ar para a gente encerrar, porque o programa já começa a nos puxar a orelha. Eudes, Paola e Leonardo, minha esposa Aline. Se vocês encontrassem com Jesus fisicamente, o que vocês falariam para ele? Repostando a pergunta do canal Eudes Vera. Eu vou responder primeiro como eu respondi lá. Eu falaria para ele, não sou eu. É uma pergunta difícil, né? Eu vou ser o último, posso? Porque a Paola disse que depois de mim é difícil, então eu respeito a Paola. Léo, começa com você, Léo. O que você diria para ele? É que aí você vai falando e eu fico entrando, e aí a hora que eu vejo, eu tô em outra dimensão. Eu acho que no primeiro momento eu não conseguiria falar nada, mas depois eu ia pedir perdão, assim, agradecer, lógico, a oportunidade que eu tive de viver, né, e pedir perdão pelas falhas, assim, de ter sido tão pequeno, de não ter evoluído o que foi planejado, né, que com certeza eu tô devendo ainda, então eu pediria perdão e forças para na próxima eu conseguir chegar próximo do que foi planejado da minha evolução, na próxima encarnação. Mas isso depois do bom tempo, né? Que no primeiro momento ia dar uma gagueira. O que vem na cabeça é isso. Né? Paola? Eu acho que a primeira coisa eu ia agradecer, né? Agradecer por ele ter vindo, sem necessidade de ter vindo. Né, veio por nós, então agradecer tudo que ele fez pela gente e pedir desculpa por sermos tão egoístas, pela humanidade ser tão egoísta. Desculpa por esse momento que a gente está passando agora, que com certeza é consequência do nosso livre-arbítrio. Pedir desculpa por a gente não seguir seus exemplos de amor, de caridade, de respeito ao próximo. E
E agradecer que, apesar de a gente ser tão imperfeito e ter tantos defeitos, agradecer por ele sempre estar olhando por nós e estar sempre presente em nossas vidas, no nosso coração e não nos abandonando nunca. E por ter a presença dele sempre, seja no momento de dor, no momento de felicidade, porque a gente sente, a gente sabe que ele está lá. É só a gente conversar que a gente sente e sabe que ele está ouvindo. Lindo. Eu, quando coloco essas perguntas, né, no canal, eu pouquíssimas vezes dou a minha opinião, porque eu me satisfaço com os comentários de vocês. Eu só vou acrescentar uma pequena palavra. Eu daria um grande abraço nele. Mas aquele abraço apertado mesmo, demorado, com certeza lágrimas seriam expelidas e o coração apertado. Mas eu abraçaria muito, muito, muito. Mais apertado que eu pudesse. Aí depois, eu não sei o que aconteceria. Mas se eu encontrasse Jesus hoje, com certeza seria um grande abraço. Lindo, maravilhoso. Voltando a você lá, quando você disse do seu primeiro programa de domingo, você também foi o primeiro nas minhas lives. Você também está sendo o primeiro no Aprendizes do Evangelho. Então, você sabe que eu sou seu fã, como ser humano, como palestrante, como gente, como irmão. A recíproca é verdadeira e é muito bom estar com você. E eu tenho certeza que nós ganhamos mais 2 grandes irmãos aí hoje, Leonardo e Paola, que vão estar com a gente sempre aí. E esse foi só o primeiro, né? Virão vários por aí. Então, antes da gente encerrar, depois eu vou ler uma poesia, um poema de Maria Dolores, que é sempre lindo, maravilhoso. O Eudes já entra com a prece final e a gente volta para se despedir, porque o programa daqui a pouco começa a nos cobrar. Então, de antemão, foi lindo, maravilhoso, foi muito além das expectativas. Então eu vou colocar uma musiquinha aqui para a gente se conectar agora com os mentores amigos e com o Cristo Jesus, que com toda certeza está ao nosso lado, para que a gente possa terminar tocando mais ainda os corações que nos acompanham, encarnados e desencarnados. Então eu vou fazer o poema, irmão, assim que eu terminar, você já vai com a prece, pedindo aos nossos irmãos aí o copinho com água, para os mentores fluidificar. Vamos juntos nesse encerramento. Cantiga de Esperança, Maria Dolores. Alma querida, por mais que o mundo te atormente, a fé simples e boa, por mais que te lance gelo na alma crente, na sombra que a traiçoa, alma sincera, escuta, sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa. Porque de esfera a esfera, ninguém consegue a palma da vitória. Se apoio na luta, o verme espera o solo para aquecê-lo. A fonte amiga que se desentranha do coração de pedra da montanha. Enquanto serve, passa e se incorpora aos encargos do rio que a devora. Espera descansar, quando chegue escondida a paz da grande vida que há no seio do mar. Seja o que for que venhas a sofrer, abraça o lema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva, entre o rugir do vento e o praguejar da treva. Abençoa em caminho os açoites da angústia, em torvo redemoinho, onde não possas, coração, entretecer a alegria de louvar. Cala-te em oração e segue sem parar, amando, restaurando, redimindo, edificando,
Em suma, não te revoltes contra coisa alguma. Ao vir a tarde mansa, na doce quietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás como foi alta, nobre e linda, a aventura de esperar. Enquanto a noite avança, para dar-te as visões de uma alvorada nova, nas asas da esperança, bendirás a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra a bênção de entendê-las. Subirás, subirás, para o ninho da luz nas estâncias da paz, que te aguarda, tecido de radiações de estrelas. Então compreenderás, além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também. Que a paz do Mestre Jesus, ladeada pelos corações aqui, representados nesta sala, pelos nossos irmãos, possa estar na sintonia da magnitude do amor e que possamos juntos viver a esfera, a paz e o alicerce moral. Na oportunidade de um relacionamento distinto, coberto pelos desejos fraternos, da calma e da inquietude, que nos mostra a necessidade do amparo, a inquietude que nos mostra a necessidade da correção. Queridos irmãos, alimentemos a nossa paz, colocando um pouquinho mais de amor no nosso dia, que a luz que você expressa enquanto se obstina em apenas tentar entender, não há razão nenhuma para o desespero. Cultive a presença amorosa do Mestre Jesus. A cada mexer da sopa fraterna, a cada colocação de um pouquinho mais de amor pertinente, aquilo que você agrega. Busque, irmãos queridos, busque luz, porque este momento nos cobra luz, porque nesta oportunidade nos é cobrada tanta luz. O seu lar, naqueles que você escolheu para estar com você a cada instante, em cada momento, porque você escolheu ter convívio com criaturas difíceis, para que a dificuldade de amar na verdade absoluta pudesse estar diante de você. Abraça
todos que te cercam. Viva a constância deste abraço, na fraternidade do amor. Vai ser difícil, assim como é para todos, mas não perca o otimismo e a benevolência das ações que salvam a vossa vida. Não perca a oportunidade de mudar o que está demasiado frequente em você. Corrija-se. Em toda luz existe pontos de treva. Em cada luz tem instantes cegos. Isso não faz de você desmérito. Não traz para você a desobrigação da mudança, mas sim te apresenta como eterno trabalhador da projeção moral e da mudança diária. Abraço desta irmã Benedita Pimentel. Que Jesus possa alimentar as nossas águas, deixando nelas o bálsamo consolador para as nossas dores físicas e morais. Esteja, Mestre, em cada um de nós. Nos traga o seu amor e a sua luz, hoje e para sempre. Que assim seja. Eu hoje, alguém muito especial me disse assim: te prepares. Vocês receberão hoje uma mensagem muito especial. Eu tinha certeza que era a Dona Benedita. Essa mentora que... sem palavras. Eudes, não tenho nada para te dizer, meu irmão. Você sabe do meu amor, do meu carinho, da minha gratidão por você fazer parte da minha vida, da vida da minha família. Só gratidão, gratidão, gratidão por você existir. Você realmente é um presente de Deus na minha vida. Pena que vocês não vão estar aqui amanhã para experimentar essa sopa onde a Dona Benedita está lá trabalhando, colocando seus fluidos. Gratidão, irmão. Gratidão. Você tem consciência que eu não sou ninguém e não faço nada, né? A gente só é como dizia o Chico, carteiro. E eu só entrego a mensagem. E tento não viver a constância dessas mensagens, porque a gente sabe que podem ser, às vezes, muito profundas. Mas tem dia que é muito forte, que a gente não tem controle, né? Sim. Mas a Dona Benedita realmente é tudo isso que você disse, um espírito iluminado, que, enquanto encarnada, trabalhou muito em prol ao amor, e desencarnada não poderia ser diferente. Como os espíritos disse a Kardec, o homem desencarnado é apenas o homem sem a carne. Somos totalmente iguais.
Beijo, Alexandre. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Estamos sempre à disposição. Quando achar oportuno, pode nos convidar. Não, você faz parte desse programa. Você faz parte dele. Léo, cara, sem palavras para te agradecer a sua generosidade por aceitar o convite de imediato. Que o Cristo te abençoe, ilumine. Eu falo por mim e falo pelo Eudes, porque eu sei que ele pensa igual. Nós estamos aqui para o que você precisar. Conte com a gente sempre, e porque a gente vai contar com você. Se prepara. Porque, como diz um grande amigo, o trabalho está chegando. Obrigado, Léo. Gratidão, meu amigo. Eu que agradeço o convite. Fico até emocionado, um pouco sem palavras para agradecer. O Eudes me conhece pessoalmente, sabe que não sai muito, mas se nós estivéssemos presentes, né, você ia sentir a energia positiva que eu estou sentindo aqui. Não, mas é isso, eu agradeço, fico emocionado, um pouco nervoso e espero ser convidado novamente, né, que é uma satisfação muito grande, assim, poder participar, poder aprender. E acredito que a gente aprende muito mais participando do que só sendo um ouvinte, né? Perfeito. Paola, minha querida. É muito grande por vocês aí. Portanto. Como diz os jovens, Léo, tamo junto. Paola, minha querida, muito obrigado pela sua generosidade, por aceitar o convite também de imediato. Eu nunca tive dúvida. Hoje só comprovou isso, que a escolha foi deles, não foi minha. Essa noite foi muito especial para todos nós que estamos aqui ao vivo, e esses nossos irmãos que nos acompanham aí, encarnados e desencarnados. E gratidão por você fazer parte disso, desse aprendiz do Evangelho, que é o primeiro que eu continuarei com toda certeza. Vamos planejar com meu amigo aí, que eu quero ele do meu lado sempre. Gratidão. Espero contar com você sempre e pode contar comigo, com o Eudes, com a nossa família, sempre que você precisar, para aquilo que você precisar, você e seu esposo e toda a sua família. Eu não vou conseguir falar muito, que eu estou emocionada ainda da mensagem. Mas obrigada. Eu estava nervosa no início, mas foi tranquilo, assim. E com certeza foi mais um aprendizado, né? Mais um de tantos que tem acontecido nessa quarentena. E vocês já são grandes amigos, que espero que em breve a gente se encontre pessoalmente, se Deus quiser. Obrigada. Vamos se encontrar e vai ser lá na casa da dona Luísa, do seu Luiz, com franguinho, com piqui, com toda certeza. Minha gratidão a vocês. Vou deixar aqui um convite. Quarta-feira é um dia fora, porque as palestras lá em Miristela são de segunda-feira. O Eudes vai estar segunda na live, né, Eudes? No Maria de Nazaré. Eu vou estar na quarta, que é o dia do aniversário. Ela pediu para mim fazer uma live. Eu pedi para ela que fosse na quarta. Ela disse justamente no dia do aniversário da casa. E eu disse para ela, é justamente o dia do aniversário do meu pai também. Então vai servir como uma homenagem para ele. Já vou deixar aqui o convite para o próximo dia 6 de julho. Nós estaremos, eu e aquela turminha maravilhosa daquela mocidade de Birigui, estaremos na nossa página, na FERB, recebendo Renato Pietro. André Luiz foi o ator que fez o André Luiz numa live. Essa aqui hoje, Aprendizes do Evangelho, foi só a primeira de muitas. E com toda certeza, canal Eudes Vera é a nossa empresa que vai ceder os nossos trabalhadores. Então, gratidão. Como diz um grande amigo meu, Alexandre Lucas, quando eu desencarnar, eu tenho certeza que eu irei para o nosso lar, pois estar aqui hoje junto desses amigos tão queridos e desses amigos e irmãos que nos acompanham encarnados e desencarnados, eu senti um pedacinho deles. Muita paz. Que o Cristo Jesus, o médico das almas, visite a tua casa hoje. Esse é o nosso desejo. E que o sol da imortalidade aqueça os nossos corações. Eudes, Paola, Léo, aguenta um pouquinho aí pra gente bater um papo em off, tá bom?
Grande beijo no coração de vocês e na família de vocês.